A Rússia afirmou que o envio de tropas da União Europeia para a Ucrânia vai ser considerado como uma declaração de guerra. A ameaça aconteceu no mesmo dia em que líderes do continente anunciaram um plano para financiar o rearmamento do bloco. Os representantes dos países europeus concordaram em gastar quase 5 trilhões de reais em defesa. O plano é alterar regras fiscais para facilitar os gastos militares. A Bélgica confirmou que vai enviar caças modelo F-16 e o governo britânico está em contato com países de fora do bloco. Cerca de 20 países já teriam demonstrado interesse em fazer parte da coalizão proposta pelo primeiro-ministro britânico. Keir Starmer disse que a Europa poderia oferecer garantias de segurança à Ucrânia no pós-guerra. Essas decisões, no entanto, precisariam do apoio dos Estados Unidos e as conversas teriam que incluir a Rússia, que não poderia ditar as regras. O governo russo reagiu às declarações do presidente francês Emmanuel Macron, que colocou as armas nucleares do país à disposição para garantir a defesa contra a Rússia. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que as afirmações são uma ameaça e que a presença de tropas europeias na Ucrânia vai ser entendida como um sinal de guerra do bloco contra a Rússia. Pelo menos 4 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após ataques russos com mísseis e drones em várias regiões da Ucrânia. A ofensiva ocorreu numa altura em que a ajuda dos Estados Unidos da América ao país está suspensa. A Ucrânia sofreu novos ataques russos durante a noite, resultando na morte de pelo menos 4 pessoas e deixando mais de 30 feridos. Um dos alvos foi um hotel na cidade de Kryvyi Rih, onde 3 pessoas morreram e 31 ficaram feridas, 14 em estado grave. Além disso, 14 edifícios residenciais foram danificados. Em Sumy, no norte do país, um ataque com drone causou mais uma vítima mortal. Também Kherson, no nordeste da Ucrânia, foi alvo de bombardeios. Os ataques aconteceram após mais de 3 anos de guerra, em meio à suspensão da ajuda militar dos Estados Unidos, decidida pelo presidente Donald Trump. Sem esse apoio, a Ucrânia enfrenta dificuldades para manter a defesa aérea eficiente contra as investidas russas. Os líderes da União Europeia reuniram-se em Bruxelas numa cimeira extraordinária para discutir o reforço dos gastos na defesa e possíveis garantias de segurança à Ucrânia num momento crítico para o país. O governo moçambicano investiu 1.159 milhões de meticais, cerca de 16,9 milhões de euros, em programas de desenvolvimento das comunidades com receitas de extração mineira e petrolífera. Segundo o governo, 7,25% dessas receitas foram destinadas a projetos estruturantes em províncias e distritos, enquanto 2,75% financiaram diretamente iniciativas locais. Entre as províncias, Manica foi a mais beneficiada, recebendo 3,8 milhões de euros, seguida da Zambésia e Cabo Delgado. No nível distrital, a comunidade de Niamanhumbir, em Montipuez, obteve 306 mil euros devido à exploração de rubis, enquanto Benga, em Moatize, recebeu 166 mil euros pela extração do carvão. Os fundos apoiaram projetos em setores como saúde, educação, agricultura, infraestrutura e saneamento. Escolas, hospitais, estradas, sistemas de irrigação e florestas comunitárias estão entre as iniciativas financiadas. O governo reforça que a distribuição desses recursos segue critérios de transparência e participação, visando um desenvolvimento sustentável e equitativo.
A Organização das Nações Unidas anunciou a liberação de 102 milhões de euros do seu fundo de emergência face ao declínio significativo no financiamento da ajuda humanitária agravado pelos cortes dos Estados Unidos. Um terço deste valor será destinado ao Sudão e Chad, que acolhe milhares de refugiados sudaneses. O restante será distribuído por países como Afeganistão, Níger, Somália e Venezuela, reforçando a resposta a crises humanitárias severas. O coordenador do socorro de emergência da ONU alertou que, apesar de cortes orçamentais, as necessidades humanitárias continuam a crescer. Até 2025, mais de 300 milhões de pessoas vão perder assistência, mas os recursos disponíveis estão em queda histórica. Atualmente, apenas 5% do orçamento de 45 mil milhões de dólares estimado pela ONU foi garantido, deixando um déficit superior a 42 mil milhões. O financiamento em declínio ameaça milhões de pessoas vulneráveis afetadas por conflitos, mudanças climáticas e crises econômicas. O governo americano deu detalhes da negociação com o grupo Hamas para a libertação dos reféns israelenses. Na última quarta-feira, o presidente Donald Trump recebeu 7 ex-reféns que foram libertos e deu um ultimato ao Hamas. Steve Witkoff, enviado especial ao Oriente Médio, disse em entrevista que a conversa entre os Estados Unidos e os terroristas do Hamas foi recente. A mensagem foi: queremos ver esses reféns voltando para casa. Não vamos ficar aqui sentados sem fazer nada e tolerar essas condições desumanas, afirmou. O presidente Donald Trump recebeu no Salão Oval da Casa Branca 7 ex-reféns que foram libertados e deu um ultimato ao Hamas. Liberte todos os reféns agora. Este é o último aviso, escreveu Trump em uma rede social. A primeira fase do acordo entre o grupo terrorista e Israel valeu até o último sábado, e as negociações para a segunda etapa não avançaram. Por isso, o governo americano decidiu também negociar com o Egito e o Catar, que são os mediadores do conflito. O ex-negociador de reféns Gershom Baskin diz que Trump tem influência sobre os países árabes e que eles podem levar a mensagem de forma mais clara ao Hamas e conseguir um desfecho para a negociação. Aqui na Praça dos Sequestrados, onde familiares e amigos se reúnem, a população acredita que a pressão de Donald Trump contra o grupo terrorista Hamas pode ter efeito em pouco tempo. Os esforços são para resgatar os 59 reféns que continuam na faixa de Gaza. Eu acho que o presidente Trump sabe o que quer e sabe como alcançar isso, afirma esta israelense. Trump é uma pessoa muito poderosa. Espero que ele possa nos ajudar, diz esse outro morador. Israel e Estados Unidos também fizeram exercícios militares nesta semana. Israel disse que o objetivo é melhorar a cooperação entre os dois exércitos contra ameaças na região. Os líderes árabes reunidos no Cairo aprovaram um plano de 53 bilhões de dólares para reconstruir Gaza, uma iniciativa do Egito que visa garantir que 2 milhões de palestinos possam permanecer no território. O plano apresentado pelo presidente egípcio Abdel Fattah foi descrito como uma resposta direta ao chamado Plano de Paz do Século proposto por Donald Trump, que visava transformar Gaza em um destino de praia, deslocando a população palestina. O novo projeto prevê a reconstrução da faixa de Gaza sem a remoção dos seus habitantes, com um foco claro em garantir a continuidade da vida no território. O Plano Árabe, como foi denominado, inclui uma série de fases para reerguer Gaza até 2030. A primeira fase do plano se concentraria na limpeza dos destroços deixados pelos intensos bombardeios israelenses, estimando-se a remoção de mais de 50 milhões de toneladas de detritos e a limpeza de bombas não detonadas. Nos anos seguintes, o plano prevê a criação de novas zonas urbanas com habitações sustentáveis, espaços verdes e a implementação de energias renováveis. Além disso, o plano
plano contempla a reconstrução da infraestrutura de Gaza, incluindo a renovação de terras agrícolas, a criação de zonas industriais e grandes áreas de parque. O projeto também inclui a construção de um aeroporto, de um porto de pesca e de um porto comercial que foram originalmente previstos nos acordos de paz de Oslo nos anos 90, mas que nunca foram concretizados. Em sua declaração, o presidente Abdel Fattah expressou a intenção de colaborar com a comunidade internacional, incluindo o apoio de países árabes e até de Donald Trump, para garantir o sucesso do plano, que está alinhado com os objetivos de uma solução duradoura e justa para o conflito Israel-Palestiniano. A aprovação do plano é vista como um passo importante para a estabilidade da região, com foco na reconstrução e no desenvolvimento sustentável de Gaza.